Olá, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Clínica Hortus, vamos gravar uma live ao vivo aqui. Gostaria de falar um pouquinho sobre o que nós faremos aqui. Hoje eu quero chamar você aqui para dentro da nossa clínica e fazer com que você, que é nosso cliente, que está com vontade de fazer um implante, para que você tire algumas dúvidas. Eu selecionei uma série de dúvidas, são 11 perguntas aqui, são 11 dúvidas principais que as pessoas me falam. Então eu fui anotando isso ao longo de alguns dias para que hoje eu pudesse esclarecer para algumas pessoas aí e espero que eu possa ajudar você com isso daí. Sou o Dr. Yuri Gargantini, eu sou dentista, especialista em implantes dentários. Eu me formei no ano de 2001, tá? Então aí há 22 anos já. Iniciei com os implantes dentários aqui em Paranavaí mesmo, no ano de 2005. Então também aí já são 10, 18 anos fazendo implantes. E com absoluta certeza eu tenho aí algumas dezenas de milhares de implantes feitos, o que já me dá para trazer uma grande tranquilidade na hora da cirurgia, tá certo? Então confie, entenda que o implante é algo muito tranquilo. E eu gostaria de trazer a primeira pergunta, é a pergunta que de longe mais eu recebo aqui na clínica, que me diz o seguinte, fala: Yuri, o implante dói? Essa é a pergunta fundamental, sim, é a pergunta que as pessoas mais me fazem aqui na clínica, se o implante dói. Eu costumo responder da seguinte maneira para todos os meus clientes. Existem duas fases no momento que nós estamos operando, que é o transoperatório, que é o momento que nós estamos na clínica, estamos realizando aqui propriamente a cirurgia. Nesse momento, tudo vai estar bem anestesiado. Então, nesse momento, não tem dor nenhuma, tá? Então, as pessoas vão sentir algumas vezes assim, como se a gente estivesse fazendo alguma pressão, fazendo movimento. 99% das vezes, todas as pessoas estão acordadas, né? Eu não gosto muito de usar sedativo, eu prefiro que as pessoas estejam acordadas, que assim eu consigo conversar, consigo bater um papo, saber como que está acontecendo tudo isso daí. Então, mas a resposta é não tem dor. E num segundo momento, as pessoas me perguntam: Yuri, e depois, amanhã, como que eu vou ficar em casa? Eu vou ficar todo inchado? Eu vou ficar roxo ou roxa? Não. O implante, ele é muitíssimo previsível, ele é muito tranquilo. A gente consegue fazer um controle com medicamentos da dor, um controle do inchaço. Raramente as pessoas têm algum hematoma na face, pode acontecer, isso eu não considero um problema. Se acontecer um hematoma é o ato de ficar roxo, né? Então esse roxo vai sair. Agora o problema maior que eu consigo controlar é a dor e o inchaço. Então nós temos casos aqui onde nós operamos na segunda, na quinta-feira da mesma semana nós terminamos com a entrega da prótese definitiva. Então essas pessoas que precisam vir na segunda, terça, quarta e quinta, elas não podem estar com dor ou muito inchada. É claro que nós não estamos falando aqui de fazer uma comparação, por exemplo, como se eu fosse ali apertar uma espinha de uma pessoa. Não é isso. É um ato cirúrgico de pequeno ou de médio porte, tá? O implante é considerado até médio porte, num grau cirúrgico, num grau de dificuldade cirúrgico, mas é completamente aceitável, é completamente controlado com medicação. Então, você jamais deixe de realizar um sonho, jamais deixe de realizar um desejo aí de você poder voltar a sorrir, de você voltar a ter uma autoestima elevada por conta que de repente uma pessoa, um parente, um vizinho teve uma experiência ruim em um determinado consultório odontológico ou outro, enfim. Aquela pessoa que chega para você: eu tive muita dor. Não leve isso muito em consideração e não leve isso com você para a sua vida, porque você às vezes fica amarrado, entende? Fica amarrado nessa questão e não evolui, não realiza
o sonho de voltar a comer, um sonho de voltar a sorrir. Tá certo? Uma segunda dúvida que me falam muito aqui, ó. Qual o tempo de tratamento? Então as pessoas chegam até aqui na clínica, doutor, qual é o tempo? Quanto tempo vai demorar do dia que eu começar ao dia que eu terminar? Isso varia um pouco. Nós podemos trabalhar com protocolos e cargas imediatas e podemos trabalhar com protocolos ou implantes individuais, ou 2 ou 3 implantes com cargas convencionais. Eu vou detalhar o que é o que é cada um desses. Tá? Eu vou pegar uma água aqui. Então, a carga imediata é o ato da gente fazer a cirurgia na segunda-feira, moldamos, provamos o metal da barra da prótese já na terça, provamos os dentes na quarta e entregamos a prótese protocolo na quinta-feira, já com a prótese definitiva. Então é uma coisa assim extremamente rápida, onde as pessoas se surpreendem porque elas muitas vezes têm dificuldade de entender que é possível, que é seguro, sobretudo, mas nós fazemos aí dezenas de próteses como essa durante o ano, acho que até centenas. Nós chegamos a fazer aí 3 a 4 por semana. Então, é uma prótese de muita saída. É a prótese que eu digo assim, que é a prótese que mais realiza as pessoas, porque quando uma pessoa tira uma prótese do tipo dentadura móvel, que aquilo incomoda, aquilo é um incômodo grande, e volta a ter os dentes fixos, é uma maravilha. Então nós conseguimos sim realizar isso com segurança em 3 dias após a cirurgia. Opera na segunda, na quinta está pronto. E uma segunda opção de tratamento são as cargas convencionais. Nós fazemos a cirurgia, aguardamos o período desse implante se integrar ao osso. Esse processo leva um nome técnico aí de osteointegração, tá? Então é o acontecimento onde o osso vai passar a fazer parte do nosso organismo e ali ele vai ficar como se fosse soldado ao nosso organismo e vai ficar para o resto da vida ali. Isso demora em torno de 4 meses. Então nós realizamos a cirurgia no determinado mês, aguardamos 4 meses e realizamos então a confecção das porcelanas sobre esse implante. Isto eu prezo pela segurança, assim, eu sempre encaminho a minha equipe aqui na clínica a prezar pela segurança, porque eu entendo assim, se meus clientes não têm nenhum tipo de problema, eu não vou ter problema também, e eu acho que não justifica em alguns momentos a gente querer apressar e acabar atropelando as coisas aí para que seja rápido, o processo seja rápido, mas quando a gente coloca uma segurança em risco, eu acho melhor a gente abolir isso daí e acabar fazendo com a carga convencional, tá certo? Há quase 20 anos eu venho fazendo isso daí e não vejo assim grandes problemas e nem grandes objeções dos meus clientes que falam assim, Yuri, eu não vou fazer porque eu vou ter que esperar 4 meses. É assim, é algo que é pro resto da vida, né? Então eu acho que 4 meses não justifica esse curto período de tempo aí, tá bem? Então não coloque isso como uma objeção também para você. Uma terceira pergunta aqui que é muito frequente. Tem idade máxima? Às vezes as pessoas, por telefone mesmo, já falam, conversa com a Débora ali, pergunta, mas sabe que eu não estou muito velho, muito velha para isso? Não. Eu posso te garantir que não, tá? Quando a gente fala em idade, eu tenho assim, 2 histórias muito que marcaram muito a minha vida profissional. Uma do seu Ernesto. O seu Ernesto ele tinha 84 anos, ele veio até a clínica um determinado dia, veio sozinho, veio a pé inclusive, ele é pai de uma colega minha, falou, Yuri, eu quero fazer meus implantes. Então ele veio, realizou os implantes dele aos 84 anos, ele tinha um
problema pulmonar grave e ele acabou falecendo cerca de 5 anos depois de ter feito, próximo dos 90 anos. Mas eu digo assim, esses 5 anos ele teve uma condição de vida boa, ele teve uma condição de mastigação, de sorriso, de segurança ao falar, ao cantar, sem aquele medo de que a prótese possa, em qualquer momento, sair voando da boca. Então eu acho isso muito satisfatório, assim, eu acho isso muito legal da parte de quem faz isso daí, tem essa visão. E uma segunda história que é muito marcante é da minha avó, tá? Josefina. Ela também fez os implantes dela aos 82 anos. Então ela esteve aqui, fizemos uma carga imediata aos 82 anos. E algumas vezes eu já acabei me deparando com situações até um pouco tristes, assim, de presenciar, às vezes, algum filho falar para o pai ou para a mãe, falar assim, larga a mão disso, você já está com 65 anos, você já está velha para isso, continua com essa dentadura aí que você vai tocar a sua vida. Então, isso para mim, eu digo assim, ninguém consegue passar para outra pessoa exatamente o que ela sente, o que ela sofre com uma dentadura. Isso não é brincadeira, é uma coisa ali que a gente coloca na boca, a gente não, né? Que eu não uso, mas que as pessoas colocam na boca e é muito incômodo. Aquilo machuca, aquilo cai, aquilo não mastiga. Então, quando as pessoas falam isso, é realmente um pouco triste. Mas voltando aí ao assunto da minha avó, nós fizemos esse protocolo dela aos 82 anos e ela viveu até os 97 anos, ou seja, ela teve 15 anos de vida de muita... Tá um barulho aí, né? Nós tivemos aí 15 anos, ela teve 15 anos de vida de tranquilidade, de poder comer, de poder sorrir, de tudo isso. Então, se você que está nos assistindo aqui tenha oportunidade de apoiar um familiar, uma pessoa que você ama, um colega, um vizinho, seja quem for, e seja da forma que for. Quando eu digo apoiar, eu não estou falando apenas apoiar financeiramente. Se for possível e se isso com certeza vai te realizar de alguma forma, ok. Agora, eu também estou falando de apoiar na forma de encorajar, na forma de dar apoio psicológico realmente, para que dê uma força para que essa pessoa realize um tratamento como esse. E aí, assim, você vai fazer parte disso e você vai, com toda certeza, ter uma gratificação, uma gratidão. Essa pessoa terá uma gratidão por você imensa. Então, escute um conselho aqui, se você puder e tiver a oportunidade, não deixe de fazer. Vamos lá, deixa eu pegar mais uma dúvida aqui. Outras coisas aqui, ó. Qualquer pessoa pode fazer implante? Uma dúvida que as pessoas, já por telefone ou mesmo por internet, por Face, aqui acabam me perguntando. Qualquer pessoa pode? Sim, qualquer pessoa pode. Mas eu tenho uma falta de dente aqui já de muitos anos. Então, assim, a característica básica que a pessoa precisa ter é um volume de osso necessário para o implante. Quando é feita a extração de um dente, quando é removido um dente, seja ele prematuramente, quando é adolescente, ou seja lá na idade de adulto, jovem ou já tardio, a partir desse momento o nosso organismo ele entende assim, não tem dente, não precisa daquele osso onde os dentes estavam inseridos. E automaticamente e naturalmente começa um processo de reabsorção deste osso. Esse processo de reabsorção ele vai diminuir a quantidade de osso existente, isso é gradativo, é constante. Por isso que muitas vezes nós dentistas falamos para as pessoas assim, não deixa para amanhã, porque amanhã pode virar o ano que vem,
pode virar 5 anos, pode virar uma década, porque as prioridades das pessoas vão mudando, hoje você está com uma vontade de fazer um implante no dente. Você não deixa de fazer hoje, amanhã você tem um carro para trocar, tem uma casa para arrumar. Então as prioridades vão mudando e a reabsorção óssea não para. Tá? É possível que a gente consiga fazer enxertos ósseos em alguns casos, embora particularmente eu não gosto muito de enxerto, mas é possível. Agora eu digo assim, todas as pessoas têm condições de fazer implantes, exceto uma situação assim, muito pontual e muito extrema, pessoas que sofreram irradiação por radioterapia, tá? Pessoas que tiveram câncer de boca, exclusivamente câncer de boca, e fez radiação na mandíbula, nos ossos da boca ou na maxila. Essas não podem nunca mais fazer implante na vida, nunca mais. O implante não integra, as células ósseas elas sofrem algumas mutações, algumas modificações, então essas células não podem receber mais implante. Tirando essas pessoas, todas as outras pessoas podem fazer os implantes. É claro que se você tem a necessidade, tem a oportunidade de fazer, não deixe para amanhã. Porque é isso que eu estou te dizendo sobre as prioridades da vida, elas vão mudando, elas vão trocando, elas vão acontecendo e você, dessa forma, vai se colocando lá no final da fila. Tá bem? Espero ter esclarecido aí algumas coisas com relação a essa pergunta. E quando me chega assim, Yuri, eu tenho diabetes, eu posso fazer? Pode fazer. Eu tenho problemas de coração, cardíacos? Pode fazer. Eu tenho hipertensão, pressão alta, problema de estômago, de fígado? Pode. Isso nenhum tipo de problema que poderia ali inviabilizar os implantes. Não. É claro, uma pessoa que está com diabetes, a glicemia está lá em 400, aí não. Aí nós temos também que ter bom senso, ter responsabilidade, porque todas as pessoas que vêm aqui para a clínica, elas precisam entrar bem e sair ótimas. E não entrar bem e sair pior do que entrou, claro que não. Agora, uma pessoa que tem diabetes, mas que tem a glicemia ali controlada, próxima de 100, ok, é uma pessoa normal, uma pessoa rígida, sem problema nenhum. Eu tenho um problema sério cardíaco, eu tenho que tomar, já fiz uma cirurgia de marca-passo ou trocar válvula, eu tomo Marevan, eu tomo algum outro anticoagulante. Essa pessoa precisa passar por uma consulta com o seu cardiologista. É sempre o cardiologista quem vai me passar, Yuri, vamos tirar essa medicação por uma semana, ou não posso tirar essa medicação de forma alguma. Se eu tirar essa medicação, a pessoa pode vir a ter um AVC isquêmico, ou mesmo algum outro problema que não seja um AVC, algum outro problema de circulatório. Então, assim, quem vai tirar a medicação é o cardiologista. Mas até hoje, aí, em quase 20 anos, eu não tive nenhuma cirurgia que não pudesse ter sido assim, vamos controlar, porque esse problema é grave, vamos controlar por alguns meses, 2, 3 meses, e aí sim está apto para fazer a cirurgia com segurança. Tá? Então, qualquer pessoa realmente pode fazer os implantes. Uma objeção que me colocam muito forte também, eu tenho medo de ter uma rejeição, de perder os implantes todos. Como seria isso? O implante é feito em titânio, e o titânio é um material que não apresenta reação de corpo estranho. Isso seria a rejeição, seria uma reação de corpo estranho. O implante não tem, muito pelo contrário, ele tem uma reação de inclusão ao corpo, ele vai ser incorporado ao nosso organismo e por ali ele vai ficar para sempre, ele vai sofrer o processo de óssea integração. Perdas de implantes acontecem. Aqui na Clínica Ortos nós temos em torno de 1%, abaixo de 1% até, de perdas de implantes durante um ano. Fazemos aí alguns milhares de implantes e perdemos 10, 15 implantes por ano, acontece de perder. Por quê? Quais são as razões? Primeira delas, a mais intensa, de maior número, infecção.
A nossa boca é extremamente contaminada, de todos, por mais higiênico que a pessoa seja. Estamos aqui falando de bactérias e nossa boca tem bactérias que iniciam um processo de digestão dos nossos alimentos. Ela inicia pela boca. Então, com isso, nós temos bactérias que são naturais da língua, da bochecha, dos dentes, mas não são naturais dos ossos. Quando nós realizamos procedimentos cirúrgicos, vai estar exposto ali o osso onde é colocado o implante e bactérias podem entrar ali e causar perda. Então, esse é o número 1. Outros motivos de perda. Clínicas que não investem em material e acabam não trocando rotineiramente, dentro do prazo correto, as brocas que se fazem no implante. Essa broca perde o corte e no momento dela fazer a perfuraçãozinha no osso ali, ela acaba aquecendo este osso, ou por falta de irrigação, porque nós jogamos água junto, inclusive aqui é uma característica minha, eu tiro esse soro da geladeira, que é justamente para promover um resfriamento do osso, esse soro vem gelado. E com isso também eu diminuo o sangramento, porque eu já inicio um processo de gelo ali. Tá? Então, me ajuda na cirurgia e ajuda a quem está fazendo. Então, as brocas nossas nós trocamos de forma correta, então não tenho esse tipo de problema. Um terceiro problema também, que é um pouquinho grave, aí temos pacientes que acabam não levando tão a sério o que a gente fala e com isso acaba perdendo um implante porque não tomou um remédio, porque não fez um repouso, abusou, às vezes fez uma cirurgia que recebeu um atestado ali para não trabalhar e acabou extrapolando um pouquinho, fazendo alguma atividade física em casa, vai dar uma mão para fazer alguma coisa em casa naquele dia e isso pode prejudicar também. E temos ainda uma questão que nós chamamos de idiopática, sem uma causa, esse nome complicado, sem uma causa conhecida. Às vezes eu venho, faço 6 implantes, um ao lado do outro, implantes do mesmo lote, com a mesma técnica, com a mesma medicação, o mesmo momento, tudo de uma vez, e 1 ano e meio perde. Muitas vezes eu não consigo explicar de uma forma lógica e coerente para a pessoa que perdeu o motivo dela ter perdido. Então, isso é uma das coisas que também pode acontecer. Mas eu prefiro muito mais ficar de olho nesses 99%, 99,5% de chance de dar certo e não nesse meio a 1% de chance que dá errado. Então, jamais coloque isso como um problema, um medo, assim, às vezes, que a pessoa pode falar, eu estou morrendo de medo, eu não vou fazer implante porque vai que eu perco. Ainda quando perde, a nossa clínica, eu reponho isso sem custo. Tá? Eu dou garantia do que eu faço. Eu costumo dizer assim que eu e meu paciente, nós dividimos essa conta. A clínica entra com a minha mão de obra, a clínica entra com o material, o custo do material, e o paciente entra com a vinda dele até a clínica, se submeter novamente a um novo processo de instalação de implante, o que é muito tranquilo, o que é muito de boa. Agora, estamos falando de muito poucas pessoas que acontecem isso, tá certo? Pessoas alérgicas a medicamento. Eu fiz uma lista aqui. Então, pessoas que têm alergia a um determinado medicamento. Ah, Yuri, eu sou alérgico à penicilina. Essa é a principal objeção à medicação que eu acho que existe em todos aí. Penicilina, amoxicilina, que é um derivado, é um medicamento extremamente usado, mas estamos aí com uma gama de antibióticos, azitromicina, clindamicina, que tem uma boa penetração óssea, eritromicina e assim por diante. Então, com relação a isso, não há nenhum tipo de problema, tá? Então, Yuri, eu não posso esse, mas nós temos uma substituição sem perda de qualidade, sem perda de interação medicamentosa, nada disso. Ou então eu sou alérgico à dipirona. Ok, nós temos dezenas de outros analgésicos
e vamos substituir essa medicação por outra sem nenhum tipo de problema também, tá certo? Vamos lá, pegar uma água aqui, tá com a boca seca. Qual o tempo de vida útil do implante? Olha, quanto tempo o implante dura? Yuri, eu vou fazer um implante hoje, qual o tempo? Eu tenho um implante de 18 anos já, que foi quando comecei a fazer em 2005. E muitos deles estão, assim, do mesmo jeito que colocou. Muitos eu já não tenho mais contato com aquelas pessoas. Acredito que eu não tenho mais contato porque esses implantes estão bons. Tá? Porque se esse implante estivesse aí com algum problema, certamente essas pessoas voltariam aqui. Porém, nós temos estudos aí de implantes de 50, 60 anos já na boca dessas pessoas. O que vai dizer, o que vai ditar, quanto tempo esse implante vai durar? Higiene dessa pessoa, o implante precisa ser higienizado, assim como todos os outros dentes, assim como o nosso corpo. Eu brinco com meus pacientes, eu falo, olha, se você colocar um implante e não cuidar, é a mesma coisa de você colocar um sapato no pé e daqui 2 ou 3 anos você tira o sapato, aí você vai dar uma olhada em como é que está o seu pé, como é que está a sua unha, como é que está a sua sola do pé. Provavelmente vai ter tudo danificado ali. Talvez não tenha mais nem pé. O implante é igual. Você precisa ter um cuidado. Agora, eu falo para as pessoas aqui que o implante, se ele for bem cuidado, provavelmente, com muito índice de acerto aqui, ele é para a vida toda. Tá? Então, as pessoas que cuidam vão ter implante provavelmente para a vida toda. Provavelmente porque eu não posso garantir que não exista um trauma, que não exista um problema sistêmico que vá causar uma perda óssea ali, que não exista hábitos parafuncional. Tem pessoa que pega e morde charuto não, morde cachimbo, outro morde graveto, outro morde tampa de caneta, tem outros que comem gelo. Eu já tive paciente que quebrava a prótese comendo gelo. Então, com isso, assim, gelo é pedra. A gente não come pedra normalmente, né? Mas o tempo de vida do implante, ele é muito longo, ele é muito alto mesmo. Então, essa objeção aí a gente tem que tirar, falar, eu não vou fazer, porque daqui a pouco tem que fazer de novo. Não. Se fizer e cuidar, vai ter para a vida toda. Tá certo? Quanto à higiene, já dei uma pincelada aqui. A higiene do implante, as pessoas me falam assim, sobretudo do protocolo. Yuri, será que não vai entrar comida por baixo? A prótese que nós realizamos no tipo protocolo, ela é extremamente encostada na gengiva. Então, alimentos vão entrar ali, sim, vão entrar. Porém, são alimentos muito miúdos, muito mastigados, já partículas muito pequenas, de fácil remoção. Agora, é claro que existe aí um capricho do usuário da prótese, né? A gente vai ter que explicar para essa pessoa assim, o seu zelo daqui para frente, o seu capricho vai ter que ser maior de quando você tinha os dentes. Porque a prótese é um local retentivo de placa, é um local que pode acontecer formação de tártaro. Então, o que eu recomendo para as pessoas? Isso até para que a gente possa manter as garantias aqui na nossa clínica, que venham a cada 6 meses. Que venham ao dentista aqui na clínica a cada 6 meses. O que nós vamos fazer? Eu vou fotografar. Tá limpinho, tá beleza, tá tudo certo, ok, não tem custo de nada. A pessoa vai passar por mais 6 meses. Ou então não, olha, nós vamos ter que tirar o seu protocolo para fazer uma limpeza, fazer um polimento. A grande minoria das pessoas precisam chegar nesse ponto. Então aí existe um custo para isso. Agora, é possível fazer a higiene dos protocolos com escova, fio dental. Eu indico muito aquelas escovas irrigadores orais. É um jatinho de água que ele vai jogando e vai limpando tudo. Então, existe hoje já alguns portáteis que a pessoa consegue levar numa bolsa, numa necessaire, numa mochilinha pequena, que ele é bem pequeno.
Então a higiene do implante, ela é possível, ela precisa de um pouquinho de capricho e um pouquinho a mais de zelo para que mantenha isso aí para sempre. No caso dos implantes individuais, a higiene do implante ela é ainda mais tranquila, porque ela vai ser possível passar os fios dentais, quando essas próteses não são unidas, que é um implante só, consegue passar o fio dental. Então é muito tranquilo, muito bem feito. Eu tenho casos de pessoas que chegam aqui de mais de uma década e meia de implante, e eu olho, está exatamente no mesmo modelo do dia que eu coloquei. E tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de destreza manual com a escova, que precisa ter um auxílio, e aí nós fazemos essa limpeza aqui na clínica também, tá bem? Mas não se preocupe com isso, jamais isso daí seria um motivo para que as pessoas dissessem: ah, Yuri, eu acho que eu vou deixar isso quieto, eu vou deixar isso para lá, eu vou continuar sofrendo com uma prótese móvel aqui, mas isso vai ser muito pior para a sua vida, tá certo? Leve isso em consideração. Me perguntam muito também sobre as limpezas. As limpezas, dei uma pincelada aí também no que eu falei acima, que acabei de falar. As limpezas dos implantes, como funciona? As pessoas vêm à clínica a cada 6 meses. Eu friso muito, embora tem pessoas que não levam isso tão a sério. Mas a cada 6 meses é possível saber. Está acumulando algum tártaro, está acumulando alguma placa bacteriana. Nós temos câmeras intraorais. Essas câmeras vão lá dentro da boca e essas câmeras fotografam detalhes minúsculos que qualquer condição de placa que tem ali, ela me mostra. A gente vem aqui para essa tela, acho que não está aparecendo aí, mas tem uma tela aqui, e eu mostro essas fotos para as pessoas. Elas se surpreendem muitas vezes e entendem a necessidade de fazer uma limpeza ou não. Olha, dona Maria, a senhora está com a prótese perfeita, a sua limpeza, a sua higiene está tudo ok, e eu vejo isso com alguma frequência, está tudo em ordem, tudo tranquilo. Então, com isso, a senhora pode seguir a vida, mantenha essa higiene que a senhora tem, que vai estar prótese para a vida inteira aí, tá certo? Então eu espero que com isso, vocês que estão aqui nos assistindo, tenha conseguido passar algumas informações importantes, desmistificar um pouquinho aí sobre os implantes dentários. Eu costumo dizer assim, sobretudo para as mulheres que vêm aqui à clínica, eu brinco com elas, eu falo: olha, implante é tão tranquilo que até homem aguenta. Elas adoram que eu falo isso, porque elas adoram chamar a gente de mole, e realmente as mulheres são muito mais duronas do que os homens, isso não há sombra de dúvidas. Mas com essa brincadeira eu quero simplesmente dizer que os implantes são possíveis, são tranquilos, é parte da rotina da nossa clínica aqui, é parte que nós fazemos aí praticamente todos os dias. Tem alguns implantes aqui, não um só não, alguns implantes. Então, fique muito tranquilo, fique muito à vontade com vir até a clínica, tirar alguma dúvida que porventura possa não ter sido esclarecida, ou mesmo pelo Face, mandar uma mensagem, vai ter um botãozinho do WhatsApp aqui embaixo, para que a gente possa conversar com você, tirar uma dúvida que seja bem específica e realizar, sobretudo, aí um sonho de vida, de voltar a sorrir, de voltar a comer. Não se coloque no final da fila, coloque-se você como prioridade da sua vida e venha aqui para a Clínica Ortez, que nós vamos fazer um trabalho de excelência, um trabalho que vai deixar você muito contente, muito feliz. Tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos manter essas lives por aqui para que a gente possa ter um canal de comunicação com todos. Até logo!